Nós já estamos rolando? Já. Se eu for contar, é escandaloso. A primeira... Quando tiver ok... Eu falei isso, na verdade, a primeira coisa foi alguém, uma menina muito bonita, muito assim, sedutora, né? Que era mais velha, né? Mais que eu. E que me viu vestido todo de branco e me achou muito bonito. Fez aquele elogio assim, você é tão bonitinho de branco. Foi a primeira imagem que eu pensei com relação à medicina, né? Mas isso é uma brincadeira, porque ficou... Tempos mais tarde eu buscava alguma coisa que me jogasse num campo mais social, de relacionamento, de cuidado, né? E aí a opção foi um pouco racional mesmo, assim, de buscar a medicina, porque abria espaços para interação dentro do um campo de ciência, né? Mas ao mesmo tempo com uma interação humana, né? Não, eu sou o mais novo de uma família de 7, né? Irmãos. Então, uma família de Fortaleza, uma família nordestina. Eu acho que ser parte de uma família com muitos irmãos, né? E também com muito agregados, primos, né? Criava uma infância muito estimulante, né? Mas também acho que um pouco fazia também um processo de competitividade, né? Quer dizer, eu lembro, né, tem um professor, sempre tem um professor, né, que era o professor eu fiz colégio militar, né, e o colégio militar tinha um padrão de ensino muito bom, e naquela época o professor, que era o Coronel Gerson, né, ele me chega com os livros onde estava se começando o processo de maior divulgação e discussão sobre as descobertas relativas ao DNA e E aquilo até estava um pouco além da minha capacidade de compreensão, mas a curiosidade era tanta que eu me jogava e tentando ler aquele material e esse estímulo, né, de alguma forma de tentar elucidar questões, né, e já naquela época também eu tinha outra vertente, que era uma vertente de muita curiosidade sobre a questão da história, dos processos de constituição, como as coisas surgem, por que surgem, né? Então esses dois elementos, quer dizer, acabaram constituindo um pouco a minha escolha, de estar num campo lá mais próximo das humanidades e ao mesmo tempo de um campo que tivesse uma formação científica, né? Quando no terceiro ano eu fui aos Estados Unidos, passei um ano e naquela época eu vim assim com muita energia e muita curiosidade, né? E a Faculdade de Medicina estava também se reformatando com os ciclos básicos, incluindo as cadeiras mais voltadas para o campo da pesquisa, né? Eu te confesso que, mesmo esse momento que se encontrava algumas áreas interessantes, ele foi um momento de muita frustração, porque o que era apresentado e o que eu vinha de curiosidade da minha experiência americana, né, era um contraponto tão forte entre o estímulo à criatividade, o estímulo à autonomia da busca de conhecimento, e ao mesmo tempo muita coisa ainda na Faculdade de Medicina arcaica, muito estática, né, muito antiga. A minha inquietude, eu vou abrindo outras áreas de interesse e fui nesse processo ao longo da minha vida, né? Era de novo, né, a ideia de talvez entrar para o campo da antropologia, mas resolvi fazer psiquiatria. E aí, mais uma vez, também, pessoas muito importantes tiveram um peso nesse momento, porque era aquele momento em que Jurandir Freire e Joel Birman, né, estavam vindo da França e estavam renovando totalmente, com todas as referências de Deleuze, Foucault, o que havia de mais interessante do ponto de vista de revisão do conhecimento, estavam repensando a questão de categorias sociais também no campo da psiquiatria, e isso me fascinou, né? A, de novo, retomar, já na fazer o ingresso direto no mestrado na saúde pública.
E esse mestrado da saúde pública definiu um pouco a minha vocação, né? Enfim, uma longa história de idas e vindas até que, depois de alguns percursos, o Aroca, né, que é escolhido como presidente da Fiocruz, e no momento de uma efervescência muito grande de produção coletiva, da redemocratização, de repensar o sistema de saúde, o Aroca me convida, a partir de um acúmulo de trabalhos anteriores, para constituir o que seria depois, então, a Casa de Oswaldo Cruz na Fiocruz, né? E aí foi o meu mundo, né? Aí foi onde eu, digamos assim, me encontrei, me esbaldei. Você está na Fiocruz, naquele momento, né? Que era um momento, enfim, da recriação do pensamento na área de saúde, naquela instituição símbolo, né? No convívio com as pessoas, né? Maravilhosas como Sérgio Aroca, Carlinho, tantos outros dessa, e com um projeto de constituir uma área de interface que era tudo que eu queria, né? O campo da saúde pública, né? Com a questão da ciência e com a questão da história, né? Eu fui escolhendo, eu fui me expondo, né? A desejos, a vocações, a oportunidades, né? E eu acho que esse pupurri, para mim, foi muito importante. Ter a experiência de lidar com o paciente, ter a experiência depois de entrar num campo da psiquiatria com enfoque muito... ter tido uma experiência no campo da pesquisa básica, ter sido também um militante da saúde pública. Eu tive uma participação muito intensa como presidente da Associação de Mestres Residentes Nacional. Acho que essa conformação toda é que vai juntando e é a história da tua vida, né? Quer dizer, a tua vida não é... Você não pode ficar repensando no sentido de, se eu tivesse feito isso ou aquilo. Quer dizer, ela é a tua trajetória, né?